frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software. Daremos continuidade à implementação de um front-end SPA para um sistema de comércio eletrônico. Mais especificamente, vamos implementar códigos auxiliares que vão permitir construir esse simples SPA para atender às seguintes características do SPA: carregamento único, interação dinâmica e melhoria na experiência do usuário, tá certo? Como? A partir da aplicação de conceitos como modularidade, componentização e roteamento para a gente poder fazer a simulação de navegabilidade nesse single page application e melhorar a experiência do usuário. Implementando a classe view do SPA. Para atender ao requisito de carregamento único e interação dinâmica de um single page application, nós vamos criar uma classe, que vai representar as visões de um single page application. No caso, a gente vai chamar ela de view, tá certo? Do inglês. Então, para isso, a gente já está aqui com o nosso single page application inicial produzido, tá certo? A gente aqui ainda, na verdade, está com o código num formato tradicional, que é um MPA, A gente tem páginas, index, contato e HTML e sobre para visões diferentes de interfaces diferentes desse comércio eletrônico. Então a gente vai começar a implementar códigos JavaScript, lembrando que o SPA ele faz uso intensivo do JavaScript para fazer essas características, o carregamento único, a interação dinâmica e a melhoria da experiência do usuário. Então a gente vai implementar a view, primeiro, que vai ser a representação de códigos de visualização que vão representar partes das interfaces de um single page application, tá certo? Então primeiro a gente vai criar o diretório JS, que mesmo dentro do projeto a gente vai criar um novo diretório chamado JS, onde vão ter nossos códigos auxiliares de JavaScript que permitem fazer o SPA, tá certo? E porque, aí veja, a gente está criando no JS, a gente vai criar uma série de arquivos que vão facilitar a criação desse simples SPA, desse SPA da forma mais básica possível. E aí a gente lembra que os SPAs eles usam intensivamente JavaScript, Por quê? Porque eles executam, os SPAs eles executam a maior parte da lógica da interface no lado do usuário, ou seja, no navegador, através do JavaScript, beleza? Então é por isso que a gente faz uso intensivo do JavaScript. E aqui dentro do diretório criado, a gente vai criar um novo arquivo chamado view.js, certo? Depois dessa classe criada, a gente vai começar a fazer o uso aqui de alguns conceitos de orientação a objeto, como a criação de uma classe. Então a gente vai criar uma classe que representa a abstração de uma visualização de um single page application, tá certo? Então vou botar aqui um comentário rápido, classe abstrata que representa a visualização de um SPA, e vamos criar aqui uma classe, view, lembrando que a gente usa nas classes a letra inicial maiúscula, que chama padronização dos nomes das classes, e aqui a gente vai começar a elaborar nossas classes, a classe que vai representar essa visualização. E aí a gente agora pode ir para os atributos. Então dentro da classe, vou botar aqui um comentário, a gente vai criar alguns atributos que são informações dessa classe. Primeiro atributo, a gente vai botar aqui underline container, no caso eu boto underline aqui porque eu quero representar, na teoria, que esse atributo ele é privado, no caso no JavaScript puro aqui a gente não tem controles tão efetivos de acessibilidade do código como em Java ou no TypeScript, tá certo? Mas no caso aqui a gente já vai representando. Vou colocar aqui, container vai ser o elemento do DOM, ou seja, alguma tag HTML da view, onde vai ser renderizado aquela visualização, aquele trecho de interface gráfica, beleza? Vou colocar aqui underline safe, por padrão é false. Isso aqui é para a gente poder ter no futuro visualizações que possam estar protegidas por autenticação e autorização, tá certo? E um outro atributo chamado template path, tá certo? Que é o caminho do template, onde a gente vai apontar o JavaScript para um HTML que é, de fato, digamos assim, um trecho, uma parte do código que vai ser renderizado
né, para a gente fazer aquele carregamento único e para ter aquela melhora da experiência do usuário. Beleza? Isso aqui a gente também faz um pouco do uso do conceito de componentização, né? Eu estou criando templates, ou seja, componentizando, né, trechos de interface, partes das interfaces do meu código. Beleza? Depois disso a gente vai criar o construtor. Vou botar aqui o comentário só para a gente poder, né, ter esse código um pouco documentado. Lembrando que esses vídeos aqui são bastante didáticos, então, né, eu boto comentários para a gente poder entender o que está sendo feito. E o construtor basicamente é uma função, né, uma função, né, especial de uma classe, né, e esse construtor, na hora que a gente estiver instanciando uma classe view, eu vou receber um container, ou seja, um elemento DOM HTML onde o template path vai ser renderizado, tá certo? Aqui a gente faz uma validação, já que essa classe é abstrata, ela não vai poder, na verdade, ser instanciada diretamente. A gente vai usar essa classe aqui para fazer reuse de código, né? A gente vai usar ela como uma classe Py, que vai ser herdada por outras visualizações, beleza? Então a gente faz aqui um tratamento de exceção, né? Lança uma exceção se ela for tentar ser instanciada, e aí a gente usa aí o setContentView, setTemplatePath para preencher esses atributos que são passados no construtor, beleza? Depois de criar os atributos, a gente vai criar aqui alguns métodos síncronos, tá certo? Para esse método, certo? Qual é o primeiro método síncrono? Esses métodos, eles são métodos que a gente usa dentro da própria classe para facilitar, por exemplo, a renderização do template no content, tá certo? Do container, né? Então a gente vai ter aqui um método que verifica se o objeto retornado é um HTML, é uma instância de uma classe HTML element. Vamos criar um método também que verifica se o template path é um caminho válido, usando expressão regular, tá certo? Vamos fazer um método que faz o setContentView, passando o container, vai verificar se o container que foi passado no construtor é um elemento válido do HTML, certo? E vamos fazer um setTemplatePath aqui também, né? Underline setTemplatePath. E esse cara aqui, ele valida se o templatePath, ou seja, o caminho para o template é um caminho válido, né? Se sim, ele preenche o atributo com esse caminho. Então, no construtor aqui, né, a partir do momento que a gente faz o teste, depois que a gente faz o teste, se não é uma instância direta da classe view, a gente preenche, né, esses atributos container e templatePath, né, usando algumas funções que fazem, digamos assim, um teste para validação do código, para que o código tenha uma qualidade melhor, certo? Depois de criar esses métodos síncronos, a gente vai criar alguns métodos assíncronos, tá certo? Lembrando que programação assíncrona, né, tem a ver com executar um código não de forma linear, digamos assim, né? A gente vai, né, executar esse código assincronamente, né? E aí a gente tem aqui o primeiro código, que é o método do getTemplate. Veja que esse método está anotado como assíncrono, e esse getTemplate é justamente o método que faz um fetch a partir do caminho, né, do templatePath que vai ser passado, né? Por a gente estar usando o fetch, que é uma função assíncrona, veja que a gente usa o método await aqui, a gente precisa, né, ter o método underline getTemplate também como um método assíncrono, tá certo? E um outro método assíncrono vai ser o método show, né? Essas visões, elas vão ter que ser apresentadas, digamos assim, no carregamento, né, dinâmico da página nesse SPA, beleza? Feito esse código, a gente já tem aqui a nossa classe que representa, né, abstratamente uma visualização, né, uma view de um SPA, ok? E aí a gente precisa importar, é claro, essa view para a gente poder usar ela, né, em outros locais. Lembre-se que a gente está criando essa classe aqui para fazer o uso da herança, né, ou seja, para fazer a reutilização de código através de herança, né, que é um dos princípios, né, aí da orientação objeto. E aqui, quando a gente está exportando, a gente está fazendo aqui o uso dos conceitos de modularização, principalmente aqui no caso, né, de módulos do ECMAScript, tá certo? Bom, feito isso, a gente já tem a nossa primeira classe, né, em JavaScript, né, que vai,
né, fazer com que a gente consiga, né, implementar um SPA bem básico aqui no nosso código, beleza? Implementando funções de autenticação, né? Pessoal, nas estruturas de SPA, a gente já sabe, né, que um SPA, um Single Page Application, ele exige um maior conhecimento tanto em arquitetura de software como em segurança, né? Assim como também o uso intensivo, né, de JavaScript, tá certo? Então, pensando nisso, nessa construção aqui desse simples SPA, vai ser necessário também que a gente crie estruturas que, né, digamos assim, garantam, códigos que garantam uma segurança mínima, né? Já que a gente está fazendo um SPA simples, um SPA básico, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, no nosso diretório do JavaScript, que a gente já tem aqui a nossa classe View, a gente vai criar um outro arquivo denominado authentication.js, onde a gente vai criar códigos que vão facilitar o processo de autenticação e assim, né, é óbvio, a fazer a exibição seletiva das visões, né, a depender se elas são seguras, né, safe, como aqui determinado no view ou não, tá certo? Então, depois disso, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma função que verifica se o usuário, por exemplo, de um SPA, ele está autenticado. Nesse ponto, a gente vai estar usando, além do conceito de autenticação, o conceito de autenticação através de tokens, mais especificamente tokens JWT. Então, vou pegar aqui a função e colocar aqui. Então, a gente tem a função isAuthenticated, ela não recebe parâmetro. Essa função, quando for executada, ela vai buscar um item lá no local storage chamado JWT token. Esse token vai ser gerado, né, óbvio, por um back-end, né, um token válido que vai ser armazenado no front-end. Aqui nesse caso a gente está armazenando no local storage, que geralmente não é recomendado, mas como eu falei, a gente está criando um SPA básico e a gente está implementando o mínimo de segurança possível aqui, mas depois a gente pode refatorar isso. Depois a gente verifica se o token existe. A gente decodifica o token usando o parse JWT, que a gente vai importar já para cá, para a gente poder utilizar, tá certo? E a gente vai fazer, né, a verificação se o coding decodificado tem alguma data de expiração, tá certo? Se, né, ele estiver autenticado, né, ele retorna true, né, essa função, ele está autenticado, se não, vai retornar false, beleza? Depois disso, a gente vai fazer a função, né, parse JWT, né, que recebe um token. Então a gente tem aqui a função parse JWT, ela recebe um token, tá certo? Aí a gente faz um try aqui, dentro de um try a gente faz toda a conversão do token para base 64, né? Faz alguns replaces, né? Carrega o payload do JSON, ou seja, os dados do usuário que estão naquele JSON, até porque dentro do SPA a gente vai precisar acessar dados como, por exemplo, o perfil do usuário, o nome do usuário, né, se ele tiver algum, por exemplo, alguma função, né, ou role, né, para que a gente renderize interfaces a depender dos seus tipos ou da sua função dentro do sistema, certo? Se tudo ocorrer bem aqui, ele vai fazer um return de um JSON parser, né, que o JSON já é uma biblioteca nativa aqui do JavaScript e faz o método parser. Tá certo? Se alguma coisa der errado, a gente retorna nulo, porque o token não conseguiu ser parseado, né? Ser, digamos assim, transformado. Beleza? Feito isso, a gente exporta essas funções, né? isAuthenticated, parse JWT. Essas são inicialmente as funções de segurança que a gente vai precisar, né, para que a gente possa trabalhar essas situações de segurança e de autenticação e autorização no nosso sistema, né, nesse simples SPA. Implementando a classe router do SPA. Bom, para que a gente tenha, né, as características, por exemplo, de interação dinâmica e carregamento único e também a experiência do usuário, né, em um SPA, é preciso fazer, digamos assim, uma simulação da navegabilidade nessa aplicação, pois no SPA, né, a navegabilidade ela é feita de forma diferente do modelo tradicional, né, de múltiplas páginas, tá certo? Então a gente vai estar utilizando aqui o conceito de router, né, de roteamento, para trabalhar esse aspecto da navegação entre as visões e os componentes de um single page application, certo? Então a gente vai aqui no diretório JS e vai criar um novo arquivo chamado router.js, certo?
Aqui dentro desse arquivo a gente vai criar uma classe, tá certo? Que vai representar um roteador, né? Essa classe ela vai ser responsável pelo roteamento, ou seja, simulação da navegabilidade, o que vai, né, nos permitir aí que o nosso SPA tenha uma melhora na experiência do usuário em termos de navegação. Então a gente cria aqui a classe router, tá certo? Onde a gente vai elaborar o nosso código, né, utilizando os conceitos de orientação a objeto. Beleza? Para isso, essa classe router aqui, a gente vai ter que importar primeiro as funções, né, que a gente fez lá de autenticação, mais especificamente a função isAuthenticated, que verifica se existe um usuário, né, um token válido, né, de um usuário autenticado armazenado no front-end, e vamos importar também, ó, o Vue.js, que é a visão, né, abstrata que a gente criou. Depois disso, a gente vai criar os atributos. Nesse caso aqui, a classe router tem apenas um atributo, que é o atributo, né, routes, né, underline routes. Esse atributo vai receber todas as rotas possíveis, né, das visões e dos componentes que precisam ser renderizados nessa interação dinâmica e nesse sistema de navegabilidade do SPA, beleza? E aí, a depender de cada sistema, essas rotas podem ser específicas daquele domínio que está sendo feito. No caso aqui vão ser rotas específicas do comércio eletrônico. E aí a gente já pode perceber, né, olhando o nosso código, né, inicial, que as rotas que a gente tem inicialmente aqui são o index.html, que é a página home, a página de contato e a página sobre, e assim, né, por diante, a depender da necessidade. Depois disso a gente vai criar o construtor, né, construtor simples, que recebe na hora da instância dessa classe as rotas, né, que vai ser armazenada nesse atributo dessa classe que está instanciada. E vamos criar os métodos, tá certo? No caso aqui a gente não tem métodos síncronos e assíncronos, né? O método dessa classe roteador, eles são síncronos, e aí a gente vai fazer um método chamado navigateTo, que é justamente o método principal dessa classe, que faz a experiência de navegação. E aí, veja, esse navigateTo, ele vai receber um path, ou seja, um caminho, que é um caminho, por exemplo, para um componente ou para uma view, né? E aí a gente faz, recupera a view, né? Ou seja, como por exemplo, o template path e o container das rotas. Depois a gente verifica se é um logout, por exemplo, né? Se é o path logout. Veja que a gente ainda não tem essa view logout aqui definida, mas a gente já tem aqui, né, códigos específicos para que a nossa SPA consiga fazer login e logout, ou seja, fazer a entrada na autenticação do usuário e fazer logout, né, usando o local storage no caso aqui, beleza? A gente tem também aqui a verificação se existe a implementação da view, ou seja, se aquela view que está tentando ser navegada, ela é uma instância da classe view que a gente criou, por isso que a gente importa aqui para a gente poder fazer essa condicional. Se existir, ele vai usar a biblioteca history do HTML5 para simular a navegabilidade. No caso aqui, se ela não existir, né, ele vai lançar para uma página chamada not found, que é uma view específica para quando a gente não encontra as visões, as rotas que foram digitadas, digamos assim. Se existir, verifica se ela é autenticada, né, se ela é safe, se ela está autenticada. Se não, ela vai ser enviada para a tela de login, no caso a view de login. Se tudo isso, se esses ifs não forem executados, a gente vai fazer a inicialização, né, que é o view.init, né, que é o método que a gente define lá nas views, quando a gente for fazer views específicas, tá certo? Cada visualização vai ter uma forma de iniciar diferente, né? E essas inicializações chamam, por exemplo, o método show, que já está definido na classe view, beleza? Feito isso, a gente exporta, né, essa rota aqui, porque a gente quer utilizar essa classe router, né, nos nossos códigos futuros, para que a gente tenha aí um SPA mínimo e válido. Criando o objeto com as rotas do SPA. Veja, pessoal, quando a gente fez aqui o router, que é o roteador, essa é a classe que tem, né, os atributos, né, o atributo root, que são as rotas
possíveis das visões desse SPA, né? A gente já falou aqui que naturalmente esses HTMLs, né, contato, o index e o sobre vão virar visões específicas e que vão virar rotas específicas, né, para essas visualizações. Mas a gente precisa também definir um objeto onde a gente define as rotas desse domínio, né? Ou seja, no caso de um domínio do comércio eletrônico, tá certo? Então a gente vai aqui no diretório JS criar um novo arquivo chamado routes.js. Veja que routes e o router eles vão estar ali, né, trabalhando em conjunto, né? Um é realmente o roteador, quem faz a simulação da navegação, usa a biblioteca history do HTML5 para dar uma experiência melhor de navegação, o uso de URLs também na barra de navegação, e o routes.js na verdade é um objeto, né? A gente não vai criar uma classe, a gente vai criar um objeto JavaScript para relacionar as rotas, que são as URLs, com as views que a gente vai fazer para cada um das possíveis visões desse domínio. Beleza? Então aqui vai ser bem simples, porque a gente ainda não vai criar nenhuma rota, a gente vai criar só aqui, ó, um const routes, que é um objeto vazio por enquanto, ele vai definir um objeto para relacionar as rotas, e a gente vai fazer a exportação dele aqui, e depois a gente vai, né, configurar diversas rotas para esse elemento. Implementando o arquivo de inicialização do SPA. Bom, pessoal, a gente já fez aqui a classe view, que representa uma classe abstrata da visualização, né, que esse SPA pode ter. A gente já fez a classe router, que vai facilitar a nossa experiência do usuário e a simulação dessa impressão de navegabilidade. Nós já temos o routers.js, onde a gente vai configurar as rotas que vão estar associadas às visões e algumas funções de autenticação, né? E a gente vai agora implementar o arquivo que inicializa o SPA. Porque veja, quando a gente está usando uma abordagem tradicional como o MPA, toda inicialização é feita a partir, né, do momento em que você pede para o browser renderizar um determinado arquivo HTML, né? No caso, o padrão é o index.html, né? Então, se eu chamar, por exemplo, a minha aplicação sem passar, né, digamos assim, qual é a página específica que eu quero, eu vou ter aí, né, a busca do browser pelo index.html. Então vamos fazer um teste aqui rapidinho, né? Veja que a gente ainda não está com o SPA pronto, a gente ainda está usando a nossa aplicação no modelo tradicional. Eu vou rodar aqui o live server, tá certo? Para a gente ver essa aplicação no modelo tradicional MPA executando, tá certo? A gente vai rodar aqui na porta 55, tá certo? E aí vejam, olha, quando eu não passo nenhum URL, ele abre a página index. Se eu forçar aqui, né, por exemplo, a busca do index.html, é óbvio que ele vai exibir a mesma página, né? E eu posso navegar para outras páginas, ou digitando na URL, ou através dos próprios elementos, né, definidos no menu, através das tags as, com os links específicos para cada um. Aqui a gente ainda está usando o MPA, né, que é a abordagem tradicional, ou seja, cada visão tem um arquivo HTML, porém no SPA a gente só vai ter um único arquivo HTML de inicialização, que é o próprio index, e cada, né, visualização diferente essas partes que mudam, né, vão ter uma visão específica, tá certo? Isso vai até ajudar a gente a poder reaproveitar, por exemplo, o código, né, aqui, por exemplo, da barra de navegação, que hoje é duplicado em cada uma dessas páginas devido ao uso tradicional aí das múltiplas páginas, beleza? Bom, como é que a gente faz então isso? A gente vai fazer esse carregamento único, né, do SPA para melhorar essa interação dinâmica através do uso, né, de um arquivo de inicialização. Ou seja, a gente vai ter um arquivo que inicializa, que faz um carregamento único, né, dessas visões e, digamos assim, configura e deixa preparado o SPA para executar no front-end. Beleza? Então a gente vai criar um arquivo esse arquivo vai ficar fora da parte JS, ele vai ter que ficar dentro aqui do diretório raiz do projeto, e esse arquivo vai ser o index.js. E aí, quando a gente terminar de fazer o SPA básico, vocês vão perceber que a gente só vai ter duas páginas, ou dois arquivos, digamos assim,
principais que inicializam, que fazem o bootstrap, né, que é a inicialização do projeto SPA. No caso, o index.html, que a gente vai fazer refatoração para virar um SPA, e o index.js. Contato e sobre vão virar visões e vão ser renderizados a partir, né, do uso da classe view que a gente já fez, tá certo? Então aqui dentro do index.js a gente começa importando o roteador lá do arquivo js/router.js e importa as rotas, que a gente ainda não tem nenhuma configurada, mas já deixa importado aqui. Veja que aqui a letra é maiúscula porque é uma classe, né? E aqui a letra é minúscula porque esse routes na verdade é um objeto que vai ter, né, uma chave par, né, valor, para que a gente associe uma URL a uma visão. Beleza? Depois de fazer essa importação, a gente vai criar uma série de métodos aqui que vão ajudar a inicializar esse SPA, né, e a fazer com que a gente consiga ter carregamento único, integração dinâmica e experiência melhorada do usuário, que são as características que a gente quer ao utilizar um SPA. Então a primeira função vai ser a função, né, init listener click data link, né, ou seja, essa é uma função que inicializa, tá certo? Um ouvinte, né, para cada clique nas tags as, né, no link, né, onde exista o atributo data-link, tá certo? Isso aqui é para manipular a navegação no SPA. Então a gente vai simular a navegação também, né, escutando os links que tenham esse, né, esse atributo. E aí a gente vai deixar de usar, digamos assim, um modelo tradicional, onde o próprio browser, ao se clicar num link, ele se redireciona para uma nova página. Por isso que são múltiplas páginas no modelo tradicional. Nesse modelo a gente vai interceptar esse clique e vai carregar uma view a partir, ó, do roteador, que vai ser passado como parâmetro, né? A gente vai instanciar o roteador, ele vai ser passado como parâmetro desse elemento aqui, dessa função, tá certo? E aí a gente faz o que? Essa linha 8 aqui, a gente faz o prevent the full, ou seja, a gente evita que digamos assim, a funcionalidade padrão do HTML, do JavaScript, que é chamar uma página nova, ou seja, o modelo tradicional MPA, a gente use agora o history para fazer simulação de navegação e o router para poder navegar e dar essa experiência do usuário, né, melhor, né, e aí sim começar a trabalhar com a navegação em SPA, digamos assim, tá certo? Depois a gente vai criar métodos para inicializar tanto o pop state como o document content loader, que são eventos, né, que vão ser necessários para a gente poder fazer essa simulação de navegação, né, no SPA também. Então vou criar aqui, ó, primeiro esse cara aqui, que é essa função init listener pop state, tá certo? Que fica escutando, digamos assim, esse evento pop state, que está associado à biblioteca history, e o init listener DOM content load, que é um evento que fica escutando aí quando o conteúdo do DOM, né, da nossa página, no caso a página que vai ser a página principal, inicial, o carregamento único é o index.html, certo? Feito isso, a gente pode criar o próprio método de inicialização, que vai se chamar, olha, Bootstrap, né? No caso aqui, esse Bootstrap não tem a ver com o Bootstrap do CSS, é um nome que eu estou dando, né? Esse nome poderia ser um outro nome, por exemplo, em português, inicialização, mas esse nome significa inicializar. Então, o meu ponto de partida do meu SPA para que haja um carregamento único é o arquivo index.js, futuramente o arquivo index.html chamando o index.js, que chama o método Bootstrap. E aí a gente bota um console.log só para acompanhar no log a inicialização do front-end. Eu vou até botar aqui, inicializando o front-end, botar assim SPA, né, para a gente saber que é no formato SPA. Instancia as rotas, passando o objeto com as rotas configuradas, né? E esse roteador instanciado a gente passa para cada um desses métodos aqui, que vão nos ajudar a simular a navegação e, de fato, né, ter um SPA básico aqui. Depois disso, a gente chama o método, né, ou seja, a gente já cria ele aqui, e no próprio index a gente já chama ele. Então, quando esse index.js for chamado, por exemplo, via módulo no HTML,
né, essa função vai ser executada e aí a gente sempre faz analogia aí com uma sequência de dominós, né? Então, o primeiro dominó que a gente empurra é o bootstrap, né? No caso que está dentro do arquivo index, que sai configurando todo o SPA, tá certo? E aí a gente tem aqui os nossos arquivos e nossos códigos JavaScript básicos para fazer um SPA. Considerações finais. Bom, a gente implementou códigos auxiliares para que a gente faça um simples SPA, viu, pessoal? Existem diversos frameworks já mais maduros no mercado que fazem, que têm propostas mais elaboradas, mais seguras e muito mais, digamos assim, produtivas do que fazer na mão um SPA. Porém, né, fazer na mão um SPA simples ajuda a gente a entender os conceitos básicos por trás de todos os outros frameworks que ajudam a construir SPA. A gente tem alguns básicos, né, alguns frameworks bem conhecidos como o React, o Angular, o Vue.js e uma série de outros. Tá certo? Todos eles têm essa mesma proposta e possuem códigos muito mais avançados. Porém, fazer o nosso próprio SPA, seja ele da forma mínima possível, né, com o mínimo de segurança e com digamos assim, com o mínimo de experiência do usuário e navegabilidade, é importante para que a gente entenda os conceitos, principalmente os conceitos de modularidade, de visualização, carregamento único, interação dinâmica do usuário com aquela tela, tá certo? Melhora na navegabilidade a partir da experiência do uso, por exemplo, da biblioteca History. Tudo isso, né, é também para efeitos didáticos, né? Então a gente conhece os conceitos, né? Conceito de componentização, tá certo? E outros, ok? A ideia de fazer esse SPA mínimo, como eu falei, é atender essas características, que é carregamento único, a interação dinâmica e a experiência do usuário, né? A gente fez uso intensivo de JavaScript, como foi visto, né? Porque a gente criou antes de começar a fazer de fato as visões do comércio eletrônico, como contato, sobre e outras. A gente precisou fazer códigos auxiliares para que esse SPA seja funcional, tá certo? E a gente ainda não está usando de fato esse SPA, viu? Quando eu rodo ele aqui no Live Server, né? Quando eu estou rodando essa minha aplicação aqui, eu ainda estou usando o MPA porque eu estou chamando múltiplas páginas para cada link. Depois a gente vai simular essas navegações dos links aqui através do uso do roteador e das visões que a gente for definindo, tá certo? Então, o próximo vídeo a gente vai converter, né, esse MPA e essas visões que já existem, contato, index e sobre, né, em visões, né, usando a nossa classe que a gente já fez, né, e melhorando aí a modularidade e componentizando mais ainda o nosso front-end.